Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de matemática de hoje vai iniciar com a correção da atividade que eu passei na aula anterior, certo? A atividade ela inicia aqui na página 157, certo? As duas atividades, a letra A e a letra B, são questões pessoais que você vai responder de acordo com essa leitura complementar, falando sobre a preservação, certo? Preservação de monumentos. Então, eu vou receber essas fotos dessas suas respostas, certo? Por ser questões pessoais, eu não vou fazer a correção. Vou fazer a correção somente na foto que vocês me mandaram, certo? Então, a correção propriamente dita vai iniciar da página 158. Aqui na página 158, nós temos o assunto de poliedros e não poliedros, explicado na aula passada. Na primeira questão diz assim, observe cada cena e indique um X, o objeto que não pode rolar sobre a superfície se for solto na posição que está. A primeira aqui nós vamos observar que é o cubo, O cubo ele não vai rolar, então nós vamos marcar um X, certo? O cilindro vai rolar? Vai sim, então a gente não marca. A esfera vai rolar? Não. Não marca porque a esfera vai rolar, Objeto em forma de paralelepípedo. Paralelepípedo vai rolar? Não, então vai marcar, Nós vamos marcar somente os objetos que não vão rolar. Pirâmide de base quadrada. Não vai rolar, então a gente marca. Cone. Nessa posição que foi colocada, ele vai rolar, Então a gente não marca. Segunda questão. Qual é o nome da forma de cada objeto que você indicou, Primeiro nós marcamos o quê? O cubo. Depois nós marcamos paralelepípedo. Depois nós marcamos pirâmide de base quadrada, Lembrando que todas essas figuras que nós marcamos são o quê? Poliedros, As figuras que não rolam, não tem nenhuma face curva que faça rolar, Ela é chamada de poliedro. Passando aqui para a página 160, nós vamos ter a questão 3. Escreva a quantidade de faces planas que esses não poliedros possuem, Essa primeira, forma da esfera. Ela tem alguma face plana? Não, a esfera ela não tem nenhuma face plana, certo? Então, é 0, Essa figura, como se fosse a metade de uma esfera, ela tem alguma face plana? Sim, ela tem uma, Essa face que está embaixo dela, que está colocando ela sobre a superfície, é uma face plana, Agora, essa face aqui, ela vai ser arredondada. Então, ela tem uma. Essa figura, nós podemos observar quantas faces planas? Qual o nome dessa figura, pessoal? Cilindro, Ele tem, uma, duas faces planas, certo? Se eu colocar ele em pé sobre essa face, ela vai ficar, paradinha. E essa também. Só essa daqui que ela é curva, Ela gira. Agora, nós vamos aqui para a página 161, certo? Primeira questão da página 161 pede para vocês contornar apenas os poliedros, Vamos observar que a letra A é um poliedro, pessoal? Não, porque ela tem uma face curva, Letra B é um poliedro? Sim. Todas as faces são planas, não tem nenhuma face curva que faça esse objeto girar, certo? Nenhuma posição.
Então, vai ser circulado assim, viu? Letra C. É um poliedro? Sim, todas as faces planas, certo? Circula. Letra D. Também é um poliedro. Circula, né? Um paralelepípedo. Letra E. É um prisma, né? Mesma figura em cima e embaixo, ó. É um prisma hexagonal, né? É um hexágono. Essa figura que está em cima e essa que está embaixo. Então, circula assim. Letra F, um cone. Não, o cone é um não poliedro, certo? Ele é considerado não poliedro por ter essa face aqui, ó, lateral, ela é curva, ela pode rolar. Então, não circula. Letra G, cilindro. Né? Tem uma face curva, então não é um poliedro. Esta figura aqui, pessoal, é um poliedro sim, você vai circular, certo? Todas as faces dela são planas, certo? Ela se assemelha como uma pirâmide em cima e embaixo, né? Não tem nenhuma face arredondada. Segunda questão. Escreva o nome de 3 ou mais objetos do dia a dia, cujo formato lembra um poliedro. Podem ser, pessoal, caixas de presente, né? Com formatos quadrado, embalagem de pasta de dente, o cubo mágico, o dado, né? Tudo isso é exemplo de figuras, né? Que lembram, embalagens que lembram poliedro, certo? Caixa de sapato, né? Caixas de tinta guache, tudo isso é exemplo. Terceira questão. Ligue cada poliedro à ficha com as informações correspondentes ao número de faces, vértices e arestas, né? Aqui nós temos o quê? Uma pirâmide de base hexagonal, né? Vamos ver quantas faces ela tem. Uma e tem as 6 aqui lateral. Então, ela vai ter 7 faces. Não vai ser essa, nem essa, né? Vai ser essa aqui. Ela vai ter 7 faces, 7 vértices, né? 6 aqui embaixo e 1 em cima. E 12 arestas, né? 12 tracinhos desses. Essa figura, ela vai ser o quê? Ó? Parecida com um cubo, né? Um paralelepípedo. Ela vai ter 7 faces, 8 vértices, né? Cada canto é um vértice. E 12 arestas. Do mesmo jeito do cubo, certo? Essa figura, né? Vamos observar que figura que é a base dela. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, então é um hexágono, né? Então, ela vai ter quantas faces, ó? Vai ter 1, 2 e 6 lateral, vai ser 8. 8 faces. O vértice vai ser 12, porque tem 6 em cima e 6 embaixo, né? E arestas vai ser 18, porque tem 6 em cima, 6 embaixo e 6 na lateral. Certo? E por último, né, nós vamos ter aqui a pirâmide de base triangular. 4 faces, né? 3 lá na lateral e 1 embaixo, 4 vértices, 3 embaixo e 1 em cima, 6 arestas. 3 embaixo e 3 na lateral, certo? Agora, pessoal, nós vamos passar para o assunto, a subdivisão dos poliedros, certo? Os poliedros, eles se dividem em um grupo chamado de pirâmides e prismas, certo? Eles se dividem nesses 2 grupos. Nós vamos observar, né, as principais características dos prismas e das pirâmides, certo? Aqui no grupo A, ó, da página 164, que vocês vão acompanhar, nós temos o grupo A. O grupo A ele é formado pelos prismas, certo? Os prismas, eles têm as bases iguais, certo? A base em cima e embaixo dessa figura, ela é a mesma, certo? Essa aqui é a principal característica de um prisma. Ó, observe que esta figura que nós temos aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Embaixo também é a mesma figura, certo? Essa figura é considerada um prisma.
O nome dessa figura é dado devido ao formato da sua base, certo? Se a sua base é um hexágono, então ela vai ser chamada de prisma de base hexagonal, certo? Essa figura, ela vai ser um prisma também, né? Ela vai ter, ó, um triângulo em cima e um embaixo. O nome dele vai ser prisma de base triangular, certo? Por ter um triângulo em cima e um embaixo. Esse daqui, ele é considerado um prisma também, mas ele não recebe o nome de acordo com a sua base, certo? Ele é chamado mesmo de paralelepípedo, certo? Mas ele possui as particularidades do prisma, certo? Ele é um prisma, ele só tem um nome específico, certo? Que é o paralelepípedo. Ele possui o retângulo, né? A base é um retângulo em cima e embaixo, né? Igual aos demais. Aqui no grupo B, nós podemos observar as pirâmides, certo? A principal característica das pirâmides é que elas têm uma base, certo? E as faces laterais dela são triângulos que se encontram num único ponto, chamado de vértice, lá em cima, certo? As pirâmides, elas também podem ser classificadas de acordo com a sua base. Se nós temos uma pirâmide com base que é um quadrado, ela é chamada de pirâmide de base quadrada. Se nós temos uma pirâmide com base que é um triângulo, ela é chamada de pirâmide de base triangular, certo? E assim por diante. Aqui nós temos, ó, em um prisma há duas faces poligonais de mesma forma e tamanho, que recebe o nome de base, né? Como eu já tinha dito. A classificação de um prisma depende do nome do polígono de suas bases, né? As demais faces dos polígonos são chamadas faces laterais, né? O prisma de base pentagonal abaixo, as bases possuem a mesma forma de um pentágono, né? Ele é chamado de prisma de base pentagonal porque a base dele é um pentágono, uma figura de 5 lados, certo? E a face lateral é um retângulo, certo? Há dois prismas que possuem nomes especiais por suas particularidades, é o paralelepípedo e o bloco retangular, que possui todas as faces com formato retangular. O outro é o cubo, que possui todas as faces com formato quadrado, né? Como eu tinha dito. Passando aqui para a página 165, nós vamos falar um pouco sobre as pirâmides. As pirâmides do grupo B representam alguns poliedros classificados como pirâmides. Em uma pirâmide, todas as faces laterais possuem formato triangular e há apenas uma base. A classificação de uma pirâmide depende do nome do polígono da sua base, de modo semelhante ao prisma, né? Na pirâmide de base hexagonal, a base possui a forma de um hexágono, certo? E as faces laterais são triângulos. Bom, aqui, pessoal, na página 165, nós também temos uma leitura complementar, certo? Falando um pouco sobre a reciclagem, né? Vocês vão fazer a leitura em casa. E duas atividadezinhas para vocês responderem, certo? No caderno. Vocês também vão fazer em casa, certo? A atividade da página 162, 163, certo? E a 164 sobre a explicação, certo? De hoje, sobre prismas e pirâmides. Alguma dúvida sobre alguma questão, vocês podem estar entrando em contato comigo, viu? Eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Então, até a próxima aula. Bom estudo!